Bom dia, meus irmãos. Que alegria mais uma vez poder trazer a palavra de Deus ao seu coração nesta manhã. Infelizmente ainda estamos nesta quarentena que nos impossibilita de nós estarmos reunidos em nosso templo para juntos adorarmos e cultuarmos ao nosso Deus. Mas eu gostaria de aproveitar esta oportunidade de compartilhar com você o Salmo de número 63. E eu quero falar hoje sobre passando pelas aflições. Diz assim o salmista: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Eu Te bendirei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti, penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra. Serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Este salmo foi escrito provavelmente quando Davi ele estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão, e ele estava fugindo dele aqui, porque Absalão tinha a intenção de tomar do pai o seu trono. Quando Davi escreveu este salmo, ele era rei de Israel, mas estava sendo perseguido impiedosamente por aqueles que procuravam matá-lo. E em toda esta situação de perseguição, Davi, ele então se sente afligido por estar sendo perseguido injustamente. O Salmo 63, que é uma espécie de diário de Davi no deserto, mostra-nos a prioridade deste homem de Deus quando vivendo sob a aflição. Da mesma forma, hoje também nós estamos cercados por situações que podem nos afligir. Aliás, esta pandemia do coronavírus tem afligido o coração de muitas pessoas por causa das sequelas que ela tem gerado. Isolamento social devido à quarentena, desemprego, crise na economia, mortes que a cada dia aumenta mais conforme as estatísticas, a instabilidade emocional na vida de muitas pessoas, falências de grandes empresas, escassez de alimentos gerando fome em algumas famílias, a crise política, onde não sabemos mais em quem acreditar em relação aos nossos governantes. Ora, o presidente da República emite um decreto, ora o governador do estado emite outro decreto, ora o prefeito municipal emite outro decreto, entra ministro, sai ministro. E diante de toda essa situação, nós não temos certezas relacionadas à economia, à política, à saúde, porque nós não sabemos mais o que será de nós, o que acontecerá com o nosso Brasil. A impressão que se dá é que o futuro de todos nós se tornou incerto por causa desta pandemia. Muitas das nossas convicções simplesmente foram colocadas em dúvida e tudo isso aflige o nosso coração. Com certeza, em vários momentos da sua vida, você já passou por aflições, por muitos momentos difíceis, ou quem sabe esteja passando por esse momento de aflição agora, além desta pandemia. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas Davi, neste salmo, ele nos dá algumas lições de como você pode passar
por esses momentos de aflição. E eu queria compartilhar com você, nesta manhã, algumas destas lições. A primeira é: busque a Deus intensamente na sua aflição. Versículos 1 e 2 ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Davi fala: tu és o meu Deus. Isso dá um sentido de conhecer intimamente a Deus. O homem com sede de Deus, neste salmo, não era um homem que não estava familiarizado com Deus. Não é a busca de um homem que não se relacionava com Deus. Pelo contrário, ó Deus, tu és meu Deus. Esta afirmação mais profunda de que, aliás, esta é a afirmação mais profunda de que entre Davi e Deus há um pacto, há uma aliança, há um relacionamento baseado, inclusive, no juramento do próprio Deus, que está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 7, quando Deus disse para Abraão, ele disse assim: confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes, de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Então, meus irmãos, Davi, ele se aproxima de Deus, sabendo que somente ele pode resolver a sua aflição. A sua forte confiança faz com que ele mantenha a sua lealdade ao único Deus vivo. A questão, então, não é evitar o deserto, não é evitar a aflição, mas ter Deus para chamar de seu Deus. Assim, quando nós também atravessamos os nossos desertos secos, salgados, escaldantes da vida, nós também temos a mesma oportunidade de chamar Deus de meu Deus. A fé de Davi, ela habilita-o a proclamar que Deus é dele. Ou seja, ele não tem dúvida de que ele possui o seu Deus. E assim, ele coloca a sua situação diante de Deus, falando da situação crítica que está a sua vida, quando diz como uma terra seca e sedenta. Mas é com um ardente desejo que Davi busca aquele que é seu, porque ele se levanta de madrugada para encontrar-se com o seu Deus. Ele não diz que a sua alma tem sede de água, mas ela tem sede de Deus. Ele não diz que a sua alma tem sede do sangue dos seus inimigos, mas ela tem sede de Deus. Ele não diz que a sua alma tem sede de ser liberto deste deserto seco, estéril, mas ela tem sede de Deus em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ele não diz que a sua alma tem sede da coroa, do reino, mas que ela tem sede de Deus, que a sua carne deseja muito Deus. Então, meus irmãos, Davi, ele sabe que Deus, somente Deus, é o único capaz de nos saciar. E quando ele declara, ó Deus, tu és o meu Deus, ele não está dizendo aqui que ele sempre seria aliviado das dores da alma, que ele sempre seria aliviado das aflições. Não. Quando ele diz aqui, ó Deus, tu és meu Deus, ele está afirmando, meus irmãos, que se tem uma coisa que realmente importa na vida, é poder chamar Deus de meu Deus. Porque ele aprendeu que o coração precisa de Deus, a alma precisa de Deus, todo o corpo precisa de Deus. Deus é o desejo de Davi. Nada quem, nada além de Deus. E a comunhão dele com Deus é algo tão agradável que o frio matinal é esquecido.
que o conforto da cama é menosprezado até porque ele está no deserto? Meu irmão, minha irmã, você tem intimidade de se achegar a Deus como Davi e chamá-lo de meu Deus? Quem tem Deus como seu Deus, quem sabe que seu desejo mais profundo não é por alívio, não é por uma cura ou qualquer outra coisa relacionada à vida, ele vai entender qual é a sua demanda. Sabe qual é a sua demanda? É buscar a Deus, é ansiar por Deus, é meditar em Deus, é louvar e orar a Deus. Segunda lição que Davi nos ensina: louve ao Senhor em todo o tempo. Ele diz nos versos 3 ao 5, o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Davi, ele começa declarando que a benignidade, ou amor, ou graça, conforme outras versões, é melhor que a própria vida. Davi queria mais a Deus do que ele queria a vida, porque ele está satisfeito em Deus. Ou seja, para ele, Deus é melhor que comida e bebida ou qualquer outra coisa. Deus é o tema de seus cânticos. Deus é o tema, é o motivo de suas noites acordadas, a ocupação dos seus pensamentos. Deus é a alegria de seu coração que o faz cantar. Deus é o apego da sua alma, é o seu auxílio, força e sustento. Deus é o deleite de Davi. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E quando alguém deseja a Deus mais do que deseja a vida, então essa pessoa quer a Deus mais do que ela quer todas as alegrias desta vida. Por isso, essa pessoa, ela tem uma vida de louvor e louvor contínua, independente das circunstâncias. Ontem à tarde, o Rodrigo ele fez uma live no Facebook, tocando e cantando alguns hinos do HCC, e várias pessoas tiveram a oportunidade de participar, indicando para ele hinos para ele tocar e cantar. E foi interessante, meus irmãos, porque cada hino que ele cantava, ele compartilhava algum testemunho relacionado ao hino que ele viveu ao longo da sua vida, na sua infância, na sua adolescência, aqui na PIB de Piruíbe, na Igreja da Pedreira, onde também tive a oportunidade de pastorear, a Igreja Batista de Iguape, onde também pastoreei, juntamente com seus avós. E eu também participei da live ontem, indicando-lhe inclusive o meu hino preferido, que todos os irmãos sabem qual é, Maravilhosa Graça. E ele ficou tão feliz pelo fato de eu estar ali com ele, participando, e antes de tocar e cantar o hino, ele fez questão de falar que ele cresceu ouvindo o seu pai, sempre cantarolando os hinos do HCC, do cantor cristão, toda vez quando eu acordava e fazia o café da manhã. Independente das lutas, das provações que também vivemos em nossa casa, o Rodrigo, ele sempre, a Lília também, sempre me viu cantando ou assobiando os nossos hinos do HCC. E hoje, depois de tantas lutas, eu tenho a grande alegria de ver os meus filhos, Rodrigo, Lília e Gabriela, louvando ao Senhor em todo o tempo, independente das lutas que eles também estão vivendo hoje. Inclusive, os irmãos têm acompanhado a luta que o Rodrigo tem vivido por conta da saúde do Heitor, e os irmãos também têm orado pela vida dele. E apesar das circunstâncias, ele continua louvando a Deus. E Davi da mesma forma. Davi, apesar das circunstâncias, ele louva com alegres lábios,
Por quê? Porque quando a boca está cheia de misericórdia, também deve estar cheia de gratidão. Quando Deus nos dá o tutano do seu amor, nós temos que apresentar a Ele o tutano do nosso coração, cheio de louvor e gratidão. Quando você tem passado pelas aflições, qual tem sido o seu comportamento? Você vive se queixando a Deus ou você louva a Deus sabendo que Ele pode estar ensinando alguma coisa diante daquilo que você está passando? Queridos irmãos, você e eu devemos estar sempre prontos para louvar a Deus, porque a cada dia que passa, a Bíblia nos garante que como servos de Deus passaremos por aflições. Mas, após o louvor, a presença de Deus se faz presente, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Terceira lição que Davi nos ensina: descanse no Senhor no meio da aflição. Versículos 6 a 8 ele diz assim: quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Lembre-se de que o deserto era a sua escola e o seu lugar de aflição. Eu imagino Davi com aquelas noites insones, rolando no chão duro do deserto, carregadas de ansiedade e medos. Mas tudo isso, meus irmãos, levaram Davi a buscar a Deus, a ansiar por Deus, meditar em Deus, louvar a Deus, orar a Deus e cantar louvores a Deus. Após louvarmos ao Senhor, Davi vai nos ensinar que só nos resta descansarmos nele, sabendo que ele está conosco. Davi, ele deita-se, mesmo em condições precárias, porque ele estava no deserto como fugitivo, mas ele descansa, lembrando-se que Deus está ao lado dele. Deus é o seu vigia. Ele se sente protegido, como se Deus possuísse grandes asas, ou seja, a maior proteção e conforto que alguém pode ter. E ao fim do descanso, ele volta a louvar ao Senhor com júbilo, ou seja, com toda a sua alegria e vigor, mostrando que ele conseguiu descansar, apesar das circunstâncias. Na realidade, Davi, ele sente-se um com Deus. Você que já aceitou a Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida, tem certeza de que você é um com Ele? Como diz João, no capítulo 14, versos 15 a 17, diz assim: se vocês me amam, Jesus disse, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. O homem, em busca de Deus, ele faz de Deus o seu deleite. Tanto quando o busca para matar a sua sede, e é assim que na maioria das vezes nós encontramos, como quando o festeja em seu coração, satisfeito em Deus. O homem em busca de Deus, ele faz de Deus o seu deleite. E por fim, última lição que eu queria compartilhar, que Davi nos ensina. Tenha certeza que Deus dará a vitória. Versículos 9 a 11 ele diz: aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus, todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Davi aqui, ele reconhecia que a capacidade de vencer não vinha dele, mas Deus é que
o adestrava para a batalha. Isso ele diz lá no Salmo 18, verso 17. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Sabe, meus irmãos, na maioria das vezes, os nossos inimigos são pessoas, mas é Satanás quem coloca armadilhas para nos destruir. Mas Davi, ele sabe que é amigo de Deus e, portanto, não precisa temer aqueles que lhe perseguem. Então eu aprendo aqui com Davi que aqueles que buscam a Deus precisam descansar. Descansar sem praguejar, sem questionar, mas amando e orando, inclusive pelos que os perseguem, sabendo que Deus mesmo é a sua defesa. Davi estava sendo perseguido por Absalão, como também por Saul. Aliás, por 2 vezes ele teve a oportunidade de matar o rei Saul, mas ele não fez isto, sabendo que tudo estava nas mãos de Deus. Meu irmão, minha irmã, como tem sido o seu comportamento? Você tem muitas vezes agido com a sua própria força, não encontrando assim a vitória prometida por Deus? Sabe qual é o segredo de Davi aqui? O segredo da vitória que Davi nos ensina é saber que Deus está à nossa frente na batalha. Ele peleja por mim, Ele peleja por você. Agora, você tem reconhecido isso? Queridos irmãos e irmãs, nesta manhã nós aprendemos com Davi algumas lições sobre como nós podemos passar pelas aflições. Lições estas que nós precisamos aplicar em nossa vida. Primeiro, busque a Deus intensamente na sua aflição. Depois, louve ao Senhor em todo o tempo. Depois, descanse no Senhor no meio da aflição. E tenha certeza que Deus dará a vitória para você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E que neste momento em que você está passando pelas aflições que você tem vivido aí na sua vida, na sua casa, na sua família, diante de toda essa pandemia que nós estamos vivendo, que você possa colocar em prática estes ensinamentos que Davi compartilha conosco nesta palavra, que foram vividas por ele no meio também das suas aflições. Eu gostaria de orar com você neste momento. Querido Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta manhã. Te agradecemos, ó Deus, pelas lições que Davi nos ensina, lições estas vivenciadas por ele mesmo, diante das aflições que ele também viveu no seu tempo. Ó Deus, o Senhor conhece o coração, a mente, a vida, a história de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo e me vendo nesta manhã. Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, possa ajudá-los a caminharem firmes, na total dependência do Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, ajude a cada um de nós, para que nós possamos colocar em prática estas lições que nós hoje aprendemos à luz da Tua palavra. Deus, muito obrigado pela Tua bondade, pela Tua fidelidade e pela maneira como o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Muito obrigado, nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Querido, tenha um bom dia em nome de Jesus.